Ciclo de 2025, 9, e 2026, 1, representa uma travessia essencial da alma, encerrar para poder recomeçar. O ano 9 convida ao fechamento consciente. Não se trata apenas de perdas externas, mas do fim de papéis, vínculos e identidades que já não correspondem à verdade interior. É um tempo de digestão emocional, de luto simbólico e de integração da própria história. Soltar aqui é um ato de maturidade e compaixão consigo mesmo. Entre o fim e o início, existe um espaço silencioso, um território interno onde nada ainda é definido. Esse intervalo é fértil. Ele permite que a escuta substitua a pressa e que o novo surja sem repetição do passado. O ano 1 marca o nascimento de uma nova etapa. Ele traz impulso, iniciativa e a pergunta central da identidade: quem sou eu agora? Começar não exige certeza, mas presença e honestidade. O novo nasce de escolhas simples, alinhadas e respeitosas com o próprio ritmo. Encerrar com consciência permite que o recomeço seja verdadeiro. Cada ciclo vivido amplia a sabedoria da alma e reforça a confiança no movimento natural da vida. Olá, muito bem-vindos. Vocês estão no canal Papo Humano e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa virada de ano. É isso aí, né, Cintia? Estamos aí chegando ao final de mais um ano, né? E aproveitar essa energia aí de fechamento de ano, encerramento de ciclo e falar um pouquinho, né, sobre o que as ciências têm para nos dizer, né? Tanto do ano 9, né, pela numerologia, né, o ano de 2025, se você somar, né, todos os algarismos da 9, que para a numerologia é um fechamento, né, um encerramento de ciclo, e vamos iniciar o ano de 2026, né? Somando todos os algarismos, né, a gente consegue aí ter o número um, como resultado do número um, que é um novo ano, né? E por que eu falei das ciências, né? Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre astrologia, né? E não é só sobre signo, né, gente? Não é só sobre adivinhação, previsão. Não, a astrologia, ela é uma ciência milenar, né? Uma das mais antigas, assim como a matemática, né? E os povos antigos, eles usavam a astrologia como realmente um direcionamento, né, como uma base para tudo, porque naquela época, né, muito tempo atrás, né, milênios atrás, né, não existiam as tecnologias que nós temos hoje, né, o tempo era medido de outra forma, né, os ciclos da natureza eram acompanhados, né, através do movimento da natureza mesmo, olhando os céus, observando os astros, né, e isso com essa estudo, né, com essa observação, né, esses povos, eles realmente adquiriram um conhecimento muito grande, né, a respeito dos ciclos da natureza, e com isso, né, através de muito tempo, né, praticando, desenvolvendo essa ciência, eles começaram a reparar sobre alguns ciclos que se repetem, né, de tempos em tempos. Então, a astrologia é muito mais, né, do que só uma simples adivinhação. Ela realmente é um estudo. Então, para quem de repente tiver algum interesse e quiser pesquisar, né, a gente até comenta, nenhuma de nós aqui somos especialistas, né, em astrologia, não somos astrólogas, né, mas como nós trabalhamos com terapia energética, acreditamos que somos energia, né, nosso espírito é energia, e acreditamos também que a energia dos astros, ela influencia de alguma forma. Então, é exatamente isso que a gente gostaria de comentar um pouquinho com vocês, falar sobre esse ano, o que que ele traz aí, né? O que que esse ano um representa e esse 9 representou, né? Através dessa ciência que faz essa observação e faz realmente nos dá um direcionamento, né? E aí que você pode estar influenciável, né? E aí você pode se preparar, né? Absorver, né, essas energias para absorver esses influxos que os astros, né, podem atuar tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva. A gente fazer uma reflexão, né, de tudo que aconteceu no ano de 2025, tudo que deu certo, tudo que deu errado, né? A gente falou um pouquinho também sobre isso na semana passada, né, com a live do Natal. E a gente falou muito sobre não se apegar, né, não se, não ter aquela energia de frustração daquilo que não deu certo, e sim pensar, né, naquilo que você tem como projeto, né, nasquelas coisas que você ainda não conquistou, e como essa energia de renovação para você realmente entrar com
o pé direito, o pé esquerdo, os dois pés inteiros, né, estando inteira dentro desse novo ano. Então, aproveitar que é a energia de um ano um, que é uma energia de renovação, e tudo aquilo que você der atenção, tudo aquilo que você começar, projetos novos, ideias novas, ele vai frutificar. Porque os astros estão, né, ajudando, dando um empurrãozinho, vamos dizer assim, para que as coisas aconteçam. Então, independente se você acredita ou não, né? Independente se você acredita na astrologia ou não, mas os astros estão, né, nos influenciando de alguma forma. E aí você pode, como eu falei, né, de repente aproveitar esse influxo e fazer com que as coisas sigam de maneira mais natural, mais, como eu posso dizer, de maneira mais rápida, né? Sem ser aquela coisa morosa, né? Que demora a acontecer. De repente, você estando alinhado, sintonizado aí com esse novo ano, você consegue realizar de maneira mais rápida, né? Xan, o que que você gostaria de falar sobre esse assunto? É. Então, você sabe que o ano 2026, né, é um ano que ele vai pedir coerência. Coerência entre o que Uhum. você sente, o que você pensa e o que você faz. Então, dentro aí da astrologia, que a gente está trazendo só como uma simbologia, né? Uma forma, porque tem muitas formas da gente se ancorar, né, nessas novas energias. Então, a gente aqui vai dar algumas opções. E a astrologia, ela traz aí as energias do planeta, né? A energia de Marte, né? Não é apenas sobre essa ação externa, mas é sobre uma ação consciente, como eu disse, né? Então, é amplamente a nossa ação. É como eu estou colocando a minha energia no momento presente, né? É trabalhar a coragem, é trabalhar a decisão, é trabalhar a minha verdade, né? Me movimentando na ação mesmo, né? Então, haverão sempre muitos conflitos, né? E como você vai lidar com esses conflitos, né? Quando o conflito vem à tona, né? Qual é a sua verdade? Você está olhando para aquilo, você está se posicionando, né? Ou você está reprimindo, escondendo, esperando que as coisas se ajeitem sem o seu movimento? É importante a gente entender que tem essa questão mesmo psicológica, mas que existe o movimento, existe a ação, existe a consciência a ser dada ao passo, o movimento, né? E aí, se você como o ano um, né, se você não está atento para esse início de tudo, né? Eu estou iniciando novos projetos, eu estou iniciando novos caminhos, eu estou iniciando nessa frequência da verdade, nessa frequência, né, de ação, na verdade. Então, se eu não finalizei ciclos, no começo do ano, nesse um, pode ser que seja muito tumultuado. As coisas parecem que vão ficando meio desorganizadas, né? Parece que as coisas não dão certo, mas por quê? Porque está te chamando para uma realidade. Está te chamando para a realidade de olhar para tudo, né? É um início de tudo. Para. Se começou conturbado, aonde eu preciso me reorganizar, né? Aonde eu preciso alinhar minha alma, né? Ser mais verdadeiro comigo e colocar o meu propósito de fato, né, na minha vida. Porque a gente sabe, né, que uma das coisas aí que impede muito a gente é o excesso de controle e são os medos. Né? E isso também a astrologia ela traz como essa simbologia como o planeta como Plutão, né? Ele traz essa energia um pouco, né, astrologicamente aí para esse ano. Então vai chamar a gente para essa verdade, soltar o controle, né? Porque para você estar na verdade, você precisa permitir que o outro também esteja na verdade dele. Então você tem que soltar o controle. Você vai ter que soltar os seus medos, né? Com a família, com o trabalho. Você vai ter que olhar para isso mais profundamente e ir soltando. E a gente pensa assim, a gente tem 9 anos, né? O ciclo é de 9, né? Na astrologia. São 9 anos que a gente vai eh, fazendo o ciclo de soltar cada ano com a sua influência energética, com os planetas ali influenciando a gente, e esse inconsciente coletivo que nos influencia. Então, a gente, querendo ou não, é como a mediunidade, né, meninas? Assim, nós vamos no fluxo. Né? Querendo ou não, você sabendo ou não que tem todas essas energias, validando a astrologia, ou validando a numerologia, ou não validando nada, né? Ou validando só a parte religiosa que você acessa, é inconsciente coletivo, está tudo à Verdade. disposição. Então, é interessante a gente entender que tudo é símbolos, a simbologia, o que que você está desperto, né?
por qualquer um desses canais para fazer o movimento de iniciar, encerrar o que precisa encerrar e iniciar o que precisa ser iniciado nessa frequência da verdade, né? Nessa frequência de sintonia mesmo no que você tem de mais verdadeiro consigo, para o seu projeto de vida, para o seu destino, né? Não para o outro, não para o bem comum de todos. É ser sincero com você, que eu acho que parece fácil, né? Parece fácil, mas quando a gente está ali, barra nas crenças, barra na família, nos afetos que nos afetam, né? Validar algo que você sente como uma verdade, como mudar de emprego, por exemplo, né? Largar uma empresa maravilhosa para ser terapeuta, por exemplo, que a gente sabe aqui que é muitas dores, precisa de muita presença, de muita verdade e de muito trabalho terapêutico para bancar isso. Então, eu acho que esse é um movimento bom para a gente pensar para esse ano, né, Cíntia? Soltar essas coisas e começar com essa verdade mais intensamente. Começar o ano com essa reflexão, né? E silenciar mesmo um pouquinho, como a gente trouxe no começo, né? Porque a gente tá, às vezes, fica com receio de tomar algumas decisões com a desculpa de que está muito atribulado, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, mas no fundo é um receio, às vezes, de reconhecer aquilo que a gente realmente quer, né? Esse ano iniciando, eu acho que é muito importante a gente estar realmente, como vocês trouxeram, conectados, alinhados com o que a gente quer, faz, pensa, sente, né? Tudo como se fosse uma linha reta nesse sentido de estar tudo ali coincidindo, digamos assim, né? Porque às vezes a gente se sente fora de algum lugar por conta da gente não estar ali alinhado com o que a gente quer no fundo mesmo, né? A gente está seguindo ali o que a maioria quer. E como a Chá trouxe agora, é uma questão de a gente vive no mundo energético, né? Então a gente, sem perceber, a gente acaba seguindo o fluxo, mesmo que a gente não Uhum. queira, né? Então se a gente Mesmo não está empurrado, ali, né? mesmo porque vai ali no fluxo, né? Então se a gente Uhum, não está ali consciente, se a gente não para um pouquinho, silencia e ouve mesmo o que a gente quer, a gente acaba seguindo por mais um ano e não se dá conta. Quando vê, já passou mais um ano e a gente não fez aquilo que é o que a gente sente realmente que gostaria de fazer, ou de não fazer, deixar de fazer. Queria falar também daquela figura que a gente já comentou aqui há uns vídeos bem antigos lá atrás, que é aquela famosa figura, né, que tem duas pessoas olhando e tem um número escrito no chão, que para uma é o 6, para outra é o 9. E, né, a gente às vezes fica teimando em mostrar que você está com a razão, né? Não é um 6, não é um 9, e a gente esquece às vezes de pensar no lado do outro. Né, o que que o outro está pensando, ou já pensou, ou está vivendo, ou já viveu. Então, para a gente ter essa percepção também porque como foi trazido também aqui, quando a gente nos dá esse direito, né? Quando nós nos damos esse direito de ser ouvidos, a gente acaba dando esse direito para o outro também, né? E aí sim uhum. as coisas começam a fluir com mais tranquilidade e leveza, acho que é isso que todo mundo espera para o próximo ano e para a vida, né? Perfeito, meninas. E eu acho importante, né, tudo isso que vocês trouxeram, né, no sentido da gente realmente estar muito conectado, e olhando pra gente, né, olhando pra nós, estarmos muito íntegros, né, inteiros naquilo que a gente quer, né, naquilo que a gente quer construir de novo, né, naquilo que a gente quer abandonar, né, e, assim, e não significa que vai ser um ano fácil, né, então até falando um Hum. pouquinho ali da astrologia, né, como a Chia falou sobre um ano regido por Marte, né, então Marte é o deus da guerra, né, então não vai ser um ano fácil, né? Falando, né, um pouco do inconsciente coletivo que a Tia trouxe. Então, por isso ainda é mais importante você estar muito conectado contigo, você se sintonizar, né, ou frequenciar com esses influxos positivos, no sentido de construir. Porque o ano, realmente, a energia do ano, ela vai ser muito destrutiva, né, em alguns aspectos, né? Mas justamente destruir aquilo que não é bom, né? Aquilo que não é, que não serve mais, né? Aquilo para que nós, como sociedade, né, como humanos, não serve mais. Então, ele é um ano muito forte que vai trazer uma transformação profunda na consciência coletiva, né? Então, a gente vai ter ainda muito mais mudanças, né? Muito mais
atualizações, né, tecnológicas, né, da ciência, das redes sociais, né, que estão cada vez mais atuantes, vai ficar cada vez mais, e até questão de formas de organização, né, ou formas como nós nos organizamos como sociedade, né. Então, vai haver ainda muitos questionamentos dos sistemas, né, daquilo que é antigo, por exemplo, o sistema educacional, né, a gente vê que ele já está, de certa forma, defasado, né, que muita coisa que não funciona mais, né, para as novas mentes, né, que já vem, né, as crianças já vêm muito tecnológicas, elas já vêm, né, com outro tipo de pensamento, né, então o quadro negro, né, a escrever no caderno, já não é muito fácil, né, para as crianças aprenderem, absorverem, né, então, e é um ano, assim, que vai trazer realmente algumas mudanças em paradigmas, né, nas formas como nós nos organizamos, né? Como sistemas e até mesmo como hierarquia, né? E é um ano assim que busca, né, maior liberdade, autenticidade, verdade, né? Então, em nível pessoal, é um ano realmente para a gente não só, né, como eu falei do consciente coletivo, mas também o nível pessoal, é para trazer um rompimento de padrões, né? Padrões mentais antigos, né? Sair do automático e assumir quem você é de verdade. Né? Então, como eu falei, os astros, eles trazem, né, esses influxos, e aí depende de como você vai aproveitar, né? Ou você vai ficar na frequência do apego, do luto, do medo, né, de não deixar novas informações ou novas realidades, né, entrarem, né, ou você vai se abrir para isso e vai, né, no fluxo e vai fazer as coisas com mais leveza. Então, realmente depende muito de como a nossa sintonia, né, de como nós vamos entrar nesse ano. Então, o intuito desse vídeo foi justamente trazer um pouco dessas informações, né, para que de repente você faça, né, as suas reflexões, se prepare para esse ano e foque muito naquilo que você quer transformar, naquilo que você pode aproveitar, usar a energia do ano para destruir, né? E aquilo que você quer de novo para sua vida, que você também vai conseguir aproveitar esses influxos para poder realizar de maneira mais rápida, né, meninas? E tem também a energia das cores, né? De tudo isso que a gente está trazendo de simbologia, né? A gente não pode Verdade. deixar né, a simbologia das cores, que o ano que vem é o ano do vermelho, né? Movimentação, ação, intensidade e vitalidade, né? Que vai estar aí no inconsciente coletivo. Eu pus vermelho porque também é o meu ano pessoal, também deu um. Que é vermelho, e tem a ver com o chakra básico, que tudo é isso que nós estamos falando, onde tudo se inicia. O chakra básico também é o que dá sustentação, é onde a gente Tá. trabalha essas ações, né, de materializar, né, tudo que a gente quer. Então tá tudo muito sincrônico, né, tá tudo muito ajustado. Então 2026 ele vai trazer essa muita coerência, né, essa verdade emocional. E aí eu queria perguntar para você, né, como que você está vivendo a sua verdade, né? Ou apenas você está sobrevivendo? Porque esse é um ano que você vai precisar ativar os seus propósitos, vai precisar revelar os seus dons, né? E vai precisar abrir os seus próprios caminhos. Então, fica aí a pergunta para você. Fica aqui, meninas, e eu desejo um ótimo ano para todos vocês. Muito obrigada pela parceria durante esse ano, Alessandra, Cíntia. Obrigada pelo canal que faz a gente estar aqui se divulgando, né? Trazendo informações para vocês. E eu desejo a você, ouvinte, que tenha um ano de muita prosperidade e que você ative de verdade a sua verdade e inicie o seu caminho aí na sua jornada espiritual. Bom? É Bom, isso feliz ano aí. novo. Obrigada, meninas, pela companhia nesse ano todo novamente. Obrigada a você aí que está com a gente também nesse tempo todo que o canal existe. E a gente se vê em breve no ano de 2026, no ano um, no ano onde tudo pode recomeçar. Até lá. É isso aí, que cada um de nós possamos ter a responsabilidade sobre a nossa própria identidade. Então, muito obrigada, meninas. Muito obrigada a cada um de vocês e até o ano que vem. Tchau, tchau.